Olá, seguidores do Guia Criciúmal, tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio este grande parceiro, irmão que a vida me deu, Douglas Atkinson, que trabalhou conosco muito tempo, hoje assessor de imprensa do Brusque, reside na cidade de Brusque, Santa Catarina, que vai nos falar um pouco dessa trajetória bonita que construiu nesse meio de imprensa e também já aproveito para lhe desejar também um feliz 2023, Douglas, que tenha muitas realizações. Boa noite o Clécio, a família Ruver, enfim, os amigos do Guia Criciúmal. É um prazer enorme estar falando aqui para vocês, e, enfim, essa família que faz parte da minha vida já há muito tempo, de trabalho, mas também de boas conversas, e estou feliz de estar falando a maior audiência de Criciúmal, e tenho orgulho também de fazer parte desse início do site. E espero realmente contar boas histórias, que não falta, né, Clécio? Boas histórias. Feliz ano novo para vocês e também a todos os amigos internautas. Para quem não sabe, o Douglas até mais velho no Guia Criciúmal do que eu. Ele começou em 2008, na época do Fábio Schneider, que lançou o site. O Douglas ajudou o Fábio na época com a redação das notícias da 92 FM. Antes que eu entrei posteriormente na parte de esportes, acabei ficando com o site, digamos assim. Eu e a minha família. Hoje o guia está em nome da Leila, né? Até porque a gente tem também um outro a fazer fora disso. Mas eu gostaria que você começasse falando dessa sua história no rádio, Douglas, como tudo começou, como surgiu essa oportunidade. É algo até estranho, né? Para quem talvez não conheça ou saiba um pouco da minha história, eu nasci e me criei na Vila Paraíso. Então, também tenho maior gratidão pela aquela fase na Vila Paraíso, os anos 90, enfim, aquela infância raiz que aconteceu. E aí, dentro dessa infância raiz, eu conheci, enfim, na época, a Rádio Metrópole sempre foi e continua sendo uma expoente quando se fala de rádio e comunicação. E lá na metade dos anos 90, teve o Gabriel Barbosa entrando na emissora. E o Gabriel foi vizinho nosso lá de Vila Paraíso, filho da tia Iracema, enfim, teve toda essa história lá no tempo da creche, então conhecia já o Gabriel. E aí teve no rádio a voz diferente do Gabriel Barbosa. E aí eu falei, pô, mas eu conheço a voz. Aí quando falou que era o Gabriel Barbosa, eu falei, olha, é algo que eu quero fazer. E aí começou, já com 12 anos já comecei a praticar, falei com o Gabriel já desde aquela época, quando criança, adolescente. Me incentivou. Depois o Gabriel sim foi a inspiração minha para entrar no rádio e na comunicação, e depois, claro, veio outros grandes nomes, né? O Cláudio Ruver é um que sempre me apoiou, da 92 Inúmeros, né? O Rafael Gomes, César Schwage, no tempo também de futebol, enfim, várias pessoas que foram importantes dentro do rádio. E aí, com 12 anos, já comecei a treinar e ter a movimentação em relação a isso, né? Então, aconteceu de forma muito natural. E aí vai aquela questão na escola, como aconteceu contigo, com o Cláudio, com a maioria que está em rádio, que é a de apresentação no tempo de escola. Tem uma voz bonita, vai lá na frente ler, tem uma voz bonita, vai apresentar, fazer os teatros, vai ser o orador da formatura, e assim foi indo. Eu não tive essa chance, sabia? É que o Gabriel Barbosa era meu colega de aula. Para você ver como nossas histórias se cruzam antes, então, porque o Cláudio era funcionário já da rádio, narrador, eu acompanhava a rádio nas transmissões em Criciúmal e fora, ajudando a carregar os equipamentos, e o Gabriel era meu colega no Ponche Verde, e a gente transmitia os jogos das aulas de educação física, quando a gente não estava em quadra. Gabriel narrava e eu comentava, foi aí que tudo começou. E essas histórias, elas se cruzam, e é uma safra muito boa de comunicadores, né? E de pessoas interessadas por fazer rádio. Então, eu acho que isso é importante. E aí daí eu me lembro muito bem da primeira vez, acho que foi, enfim, no final dos anos 90, ou 99, 2000, que a rádio ofereceu uma gravação para o Rocha Pombo para uma festa. E eu me lembro que eu fui lá no estúdio, foi um momento épico. Eu fui à noite gravar o estúdio, antes reformado da rádio, estúdio de gravação. Nossa, parecia um sonho.
E aí eu coloquei a minha voz numa mensagem do Rocha Pombo, e aí sempre foi, né? E aí começou a ter esse contato com o rádio, eu ir nos estúdios, principalmente na época então da Metrópole, acompanhar o Gabriel Barbosa, acompanhar o Cláudio, e quando já adolescente. E aí, após a formação em relação ao ensino médio, antes disso também, para ver um interesse em relação a tudo, em 2002 eu fiz um curso de radialista em 3 de Maio, com o Ciro César. Na época era um dos poucos cursos de rádio no Brasil, e eu fiquei uma semana em 3 de Maio, aprendendo com grandes nomes do rádio regional, que também fizeram parte do curso, e aí foi mais um trampolim para começar. E também sou muito grato, antes de entrar em rádio, ao João Spielmann. O João, na época, com a propaganda de rua, não sei como chegou meu nome pro João. O João, traz esse moleque aí para gravar. E aí, na residência do João, até gravamos uma reunião dançante. Eu tenho até isso arquivado, mas não vou divulgar, porque senão vira meme, tá? Mas é um arquivo meu que tem uma reunião dançante na Escola Rotterdam. E aí, isso lá em 2002, por aí. E aí eu fiquei muito empolgado só de ouvir a minha voz lá longe, vindo com uma propaganda de rua. Bah. E aí foi indo, foi as propagandas de rua começando. Em 2003, então, teve a abertura da rádio comunitária aqui em Criciúmal, metade de 2003. E aí, então, o João Spielmann e os demais, o Cid Casagrande também já estava. E aí me convidaram para fazer parte da primeira equipe da rádio comunitária. Isso lá nos meados de 2003. Eu ainda estudante do Ponte Verde, estava me formando no ensino médio do Ponte Verde. E aí sim, naquele período foi o meu primeiro contato, a primeira experiência de rádio. Então, o Douglas trabalhou em grandes emissoras, está em tantos locais, já esteve em tantos momentos, mas eu sou grato por todas as etapas que eu tive dentro do rádio, dentro da comunicação. Desde rádio comunitária, de todas as plataformas que eu passei, tudo agregou para eu chegar onde eu estou, e vai agregando cada vez mais. E aí eu fiquei questão de meio ano na rádio comunitária, fazia o programa de manhã, programa à tarde, enfim, morava dentro da rádio, para resumir, de tanto que me intrigava sempre a essa situação. E no final de 2013 eu saí e fiquei em 2004 já com um serviço já na área pública também, foi uma primeira experiência. E em 2004, Clécio, que daí, no final de 2004, também tive uma grande surpresa, e foi o chamado da 92, né? Na época, também com apoio grande do então prefeito Walter Heck, que me indicou para ocupar o estúdio que estava sendo montado aqui em Criciúmal. E aí então fiz um teste para 92, e com 17 para 18 anos estava entrando no final de 2004 para uma das maiores emissoras da região. E aí é aquela história que todo mundo já conhece, né? Que eu fiquei muito conhecido também quando... isso. E tudo. Foi uma experiência maravilhosa. Então, comecei abrindo a rádio às 5 horas da manhã, não foi fácil. E foi bem complicado acordar cedo durante 2 anos e abrir a rádio 5 horas da manhã, fazia o programa de manhã, fazia o programa às vezes meio-dia, à noite. Enfim, foi uma sequência muito boa e produtiva. Então, esse momento com a 92 também foi quase 8 anos ou mais que eu estive com a 92. Com a família Sandri, né? O seu Sadi, enfim, que tá em memória agora, que foi uma pessoa, e toda a família Sandri, a Mara, enfim, a todos que fazem parte. Nessa época a gente já tinha bastante contato. Exato. Eu conheci o Douglas antes da comunitária, porque você jogava futebol no Futebol 7 no Flamengo. E a gente se cruzava nos campos e viramos amigos. Eu convidei o Douglas para jogar num horário de futsal que a gente tinha da Comaio com o Sicredi. O Gilmar Soares da Silva, secretário de administração, ainda hoje conta uma história muito legal, que você trabalhava há poucos dias, acho que na Secretaria de Educação, e fez a inauguração de uma praça, a oração. Tu lembra disso? Lembro. Abraço ao Gilmar, um grande amigo aí, que também a administração pública, enfim, o trabalho nas administrações me trouxe. E foi a praça em frente ao Parque de Obras.
E eu me lembro que foi, se eu não me engano, foi a restauração da primeira patrola do município, e aí ela foi colocada no local na época, e a remodelação da praça, e eu cheguei, eu tava simplesmente nervoso por ser aquele ato de como vai ser, não sei, entendeu? O Gilmar chegou, ó, o protocolo é esse, calma, respira, e deram total apoio. Eu me lembro muito bem aí desse momento aí, foi marcante. Se eu não me engano, foi em início de 2004, esse momento. E daí eu e o Douglas jogávamos futebol junto e tal. Ele foi para a comunitária, eu ouvia a comunitária. Para você ter uma noção de como a gente é no Guia Criciúmal. O Douglas trabalhava na 92, meu irmão Cláudio na Metrópole. O que eu sabia de rua, 2008, quando já a gente tinha o guia. Eu avisava ele, avisava o Cláudio, que a gente sempre foi muito parceiro, embora... Hoje, esse ano, a gente fez o futebol com a comunitária, eu tenho um excelente relacionamento com a comunitária desde sempre, então a gente é muito parceiro dos outros órgãos de imprensa aqui de Criciúmal. E daí, em 2008, que o Douglas começou a ajudar no site, no Guia Criciúmal. E a gente teve a felicidade de transmitir futebol junto pela Metrópole a partir de 2013 e 2014, né? Foi o site, o Guia Criciúmal, para você ver. Naquela época, o Fábio, quando fez a ideia, todo mundo já chamava ele de maluco, né? Porque era uma novidade, era algo, poxa, não vai emplacar, enfim, toda aquela questão que tinha na época em relação a um preconceito de um site de informação ou propriamente de um site. E o Guia Criciúmal emplacou, né? Emplacou, e eu acabei me interessando cada vez mais, me aprofundando e ficando próximo do Guia Criciúmal, embora com os outros trabalhos também paralelos. E aí o guia ele se tornou, e a cada ano foi melhorando, e hoje é uma potência, é um expoente, é referência quando se fala de notícia na região noroeste, é o Guia Criciúmal, não se fala, também quando se fala Criciúmal sempre lembra o guia. E teve a explosão do guia, teve um momento que eu acho que eu tava com 4, 5 funções, né? Era repórter do Guia Criciúmal, tava na 92, tinha função com a banda Agorizada, e acabou tendo todas essas referências em relação a isso. E também na época boa que você citou, Clécio, que foi o futebol. Que aí eu comecei no futebol, me lembro muito bem, foi dia 6 de março de 2005, minha primeira transmissão foi no retorno do Tupi ao futebol profissional, aquele 2-0 contra o Flamengo de Horizontina. Foi a minha primeira transmissão com César Schwad, com o saudoso Tuxa. Então foi uma experiência maravilhosa ali em 2005, 2006, também alguns anos depois pela 92. E em 2012, já com o Tupi, próximo, função de assessoria de imprensa, no convite do Fabrício Canabarro. Aí, em 2013, conciliei com a Rádio Metrópole também. E aí foi essa junção aí de quem lembra, quem fala, lembra com muito carinho das nossas transmissões, né? Com o Clécio comentando, com o Cláudio narrando e eu na reportagem, onde tivemos aí momentos simplesmente épicos, aí, com jogos inesquecíveis, de uma campanha do Tupi campeão, 2014 também com um time fortíssimo, 2015 oscilando, mas também com bons jogos. E aí foi muito importante essa retomada minha no futebol. E aí nós somos os malucos aí que simplesmente dormem, amanhecem, enfim, fazem tudo pensando em futebol. E aqueles jogos do Tupi eu tenho guardado com muito, muito carinho. Então eu guardo vários jogos e, enfim, as finais, o jogo lá em Bagé que nós estivemos também, que eu não estava na rádio, mas eu estava presente. 2-1. E o jogo contra o Nova Prata em 2014 também, que foi, enfim, vários jogos. Mano Garcia, né? Vários jogos que ficaram na memória e eu acho que nós conseguimos transmitir através acredito que, como na época não tinha uma visibilidade de streaming e jogos via internet, então nós conseguimos, naquele momento, transmitir a emoção do que era o Tupi, essa razão, essa paixão criciumalense. Eu me arrependo, por motivo do outro trabalho, do guia, da própria prefeitura que a gente trabalha, eu não estive no jogo de ida em Nova Prata, na grande final da segunda ano. Você e o Cláudio foram nossos olhos naquele dia. Antes que a gente parta para a tua carreira atual, eu tenho que contar uma história aqui muito engraçada que
poucos criciumalenses sabem. Em 2015, o Tupi, mal das pernas, tinha muita farra, o elenco era muito bom, o Tupi devia ter brigado para subir naquele ano, de tão bom que era o time. E a gurizada caiu na noite aqui em Criciúmal. E eu, o Clécio, comentarista da Rádio Metrópole, o Douglas, repórter da Rádio Metrópole, ligado à torcida Índio Guerreiro. Uma noite o Douglas veio aqui e a gente teve uma maravilhosa ideia de pintar uma faixa, menos festa e mais futebol. A Aline, que hoje está nos filmando aqui, era bastante jovem ainda na época, mas tinha uma letra bonita e tal. Pintamos a faixa e na madrugada o Douglas passou lá e colocou na frente da casa dos atletas. Daí você vai ter a noção, a gente é profissional, faz o futebol, mas a nossa cobrança também em cima tinha que acontecer, e o Tupi, depois daquilo, acabou se safando, né? Teve depois um empate, se não me engano, com o São Luís na sequência, mas são coisas, fato que hoje está sendo revelado, fora outros aí que aconteceram nos bastidores. Tem muitos que nem dá pra contar. Tem uns que não dá para contar aí, mas aí tudo em prol do Tupi, porque hoje eu sou um profissional da área de imprensa, da área de assessoria de imprensa, enfim, da comunicação, e tudo ligado ao futebol, mas hoje eu digo sempre, eu amo o clube que eu estou, então hoje eu sou apaixonado pelo Brusque Futebol Clube, né? Clube que me abriu as portas e disputa de uma Série B no ano passado e vai disputar a Série C esse ano, enfim. Mas a paixão minha, e todo mundo sabe que eu sou muito ligado a Criciúmal, então apesar de estar 7 anos fora do município, a minha ligação com as pessoas aqui são quase diárias, né? Com, por exemplo, o Clécio, o Cláudio, nós comunicamos diariamente praticamente. E o Tupi sempre foi um elo para nós, e desde aquela época eu faço e ajudo, contribuo da maneira que é possível para o Tupi permanecer, com todas as suas limitações de estrutura financeira, de uma cidade que tem também as suas limitações, mas o Tupi, e eu digo isso com maior coração aberto em relação a isso, o Tupi é a nossa maior referência quando saímos do pórtico. Saímos do pórtico, quando se fala de Criciúmal, a primeira palavra que vem na sequência é Tupi. Né? Então, isso que tem de manter o Tupi ativo tem que continuar, sabe? Por mais que tenha as divergências políticas ou de algumas questões internas, mas eu vou ser um defensor e vou sempre apoiar, por mais que esteja distante, mas o Tupi tem que continuar. Precisa continuar porque os filhos do Clécio, os filhos do Cláudio, os filhos de você que está nos assistindo, eles precisam ter referências da nossa cidade. Eles precisam gostar daqui, gostar do local que vivem. E o Tupi, o GEMP, tantas outras atividades que acontecem são referências. Então, por essas crianças, pelas próximas gerações, é que precisa continuar, precisa se dar apoio. E aí tem que deixar o ego, tem que deixar essas questões de lado, porque tudo em prol de algo maior, que é a comunidade. E eu me dá o maior orgulho que eu vejo assim as crianças vestindo a camiseta do Tupi. Confessar algo que, por exemplo, eu tenho meus sobrinhos, o primeiro presente que eu dou para eles é a camiseta do Tupi. Então, o João, que é o meu sobrinho que recebeu a camiseta agora, ele ficou, de 4 anos, ele ficou simplesmente feliz da vida e deu pulo de alegria por estar vestindo. E ele não nasceu em Criciúmal, mas ele já tem esse carinho. O Lorenzo, que é também o meu sobrinho mais novo, mesma maneira, já é o primeiro presente. E me dá orgulho ver essas crianças, por exemplo, os teus filhos, usando as cores do Tupi. Então essas histórias que nós somos só uma formiguinha que está aí ajudando, que estamos ajudando, né, o Tupi a permanecer. Mas as histórias aqui com o nosso futebol, seja você a área que for, olha, eu digo com maior sinceridade. Continue ajudando. Se não ajuda, começa. Se tá já dentro, continua. Se esforça um pouquinho mais. Sempre essa doação lá na frente vai ter um resultado maior. E quem sabe, sim, o maior sonho que eu tenho local é ver o Tupi jogar uma primeira divisão. É uma coisa que, claro, hoje, sem estrutura ou uma questão financeira, é quase uma utopia. Mas esse é um sonho que um dia vai ser realizado.
E como o Douglas fala, a gente viajou muito com o Tupi e a gente via o quanto o Tupi é respeitado. A gente mesmo aqui não dá o valor, muitas vezes, de quanto o clube merece. Dias atuais, Douglas, como surgiu essa oportunidade de você trabalhar no Brusque? Além da sua paixão pelo futebol, a sua competência também contou, né? Eu acho que é um agregado em relação às experiências ao longo do tempo. Eu coloco muito isso na época que eu tive a oportunidade de estar com o Tupi em 2012, assumindo na assessoria de imprensa, juntamente com a rádio que eu fazia a cobertura. E aí, em Santa Catarina, experiências em diversas rádios, né? Eu fiquei quase 3 anos na Transamérica FM em Tijucas, somente área musical, um aprendizado grande. E depois em Brusque, na Rádio Cidade, onde foi a retomada com contato no futebol em 2018. E após isso, eu não parei mais de trabalhar, né? Somente como repórter e depois como comentarista. E aí, no ano passado, o Clodoaldo da Rádio CM Sports, ele acabou me fazendo um convite, né? Para, em janeiro do ano passado, ingressar como narrador na emissora. Né? Uma emissora web. E eu falei, poxa, mas, enfim, uma emissora web, aquela questão toda. E aí eu falei com o Clodoaldo, que é um grande amigo, um grande parceiro, um irmão também da vida. Eu falei, Clodoaldo, vamos lá, vamos topar esse desafio. E em janeiro de 2022, voltei a narrar. Já narrava aqui algumas oportunidades em Criciúmal, voltei a narrar. E estar envolvido diretamente com o futebol, que é com debate diário, com, enfim, dias de jogo, enfim, tá no meio do futebol, né? E o Brusque na Série B na oportunidade. E após a entrada na CM, eu recebi um convite em fevereiro do Carlos Renault, Clube Atlético Carlos Renault, que é o clube mais antigo de Santa Catarina, que é o dono do estádio Augusto Bauer, onde o Brusque joga. E o Carlos Renault me convidou para ser assessor de imprensa. E aí, então, na época, eu já comecei a conciliar as duas atividades, na Rádio CM Sports e no Carlos Renault como assessor. E dentro dessas atividades, você cria contatos. E aí eu criei mais amizade ainda com o Carlos Renault, com o Brusque, que estava diariamente lá. E aí houve esse namoro do Brusque em me contratar para estar agregando na assessoria de imprensa, na TV do clube, nas categorias de base. E aí foi a partir de junho já do ano passado que teve um convite. E aí começamos a ver as questões aí para não prejudicar a emissora que eu estava e também o clube, que era na época o Carlos Renault. E aí depois de quase 2 meses aí de negociações, vamos dizer assim, eu lembro disso. E em agosto acabei então sendo oficializado no Brusque Futebol Clube, um clube que é um clube emergente do futebol brasileiro, é um clube que teve um salto muito rápido nos 4, 5 anos, os últimos, e é um clube muito forte no estado de Santa Catarina e já tem sua marca no território nacional. E aí então de agosto em diante eu ocupo essa responsabilidade de estar juntamente com a Lara na assessoria de imprensa do profissional e ter toda a assessoria de imprensa das categorias de base, com as coberturas de jogos, e também de coordenador na TV do clube, na TV Bruscão, canal oficial do clube. Então, realmente, hoje eu posso dizer, dos últimos anos, que é o melhor momento profissional da minha vida, não pelo status, mas sim pelos desafios, porque são diários. E o futebol, ele é muito dinâmico, né? Então, por exemplo, ano passado, a oportunidade de estar dividindo vestiário, viagens com o lateral direito Pará, com o Wallace Reis, zagueiro campeão do mundo pelo Corinthians, passagem no Grêmio, Flamengo, demais jogadores também que estiveram no elenco. Então, isso só faz o currículo melhorar, enfim, e também a experiência, né? Porque você ganha uma bagagem grande tendo contato com esses atletas e diretores também do clube. Para quem está nos assistindo e não sabe o que faz o assessor de imprensa de um clube do porte do Brusque, é lógico, no Tupi a assessora de imprensa esse ano, a Tamara, o Fabiano, que também ajuda, o pessoal todo é voluntário, lá você é remunerado. E quais atividades desenvolve, Douglas? Então, a assessoria de imprensa dentro do clube é você manter a organização e o contato dos canais de comunicação da cidade
com o clube. Você mantém um release diário, acompanha treinos, produz material, encaminha aos órgãos de imprensa, você informa também qualquer dúvida dos repórteres em relação a qualquer questão interna, contratação, enfim, manter informado, agenda entrevistas nas emissoras, né? Cuida da agenda dos atletas para entrevistas, você tem toda uma questão também no dia de jogo, de estar levando o técnico para entrevista para a televisão, você cuida também das entrevistas no intervalo e final de jogo com o repórter da TV, tem final de jogo toda a coletiva de técnico ou atleta, que você também é responsável pela organização da sala, organização de ordem de perguntas, enfim, fora a categoria de base, que já é diferente do profissional. Na categoria de base você procura divulgar mais, porque são produzir o próprio material, isso, né? então você produz muito mais release, vídeos, nós transmitimos com imagens dos jogos, então todo esse cuidado, mas o principal hoje da assessoria de imprensa é estreitar essa relação, você ser um elo, né, e não dificultar aos colegas de imprensa o acesso ao clube com as informações, sendo sempre sincero, né, cuidar ao máximo para não vazar informações, mas você ser esse elo entre o clube e as emissoras. E como foi voltar a Criciúmal depois de 4 anos, né? 2018 o Douglas passou aqui vários dias, acho que um mês por aí, ajudou muito o Tupi, foi em meia divisão de acesso. E como... Vacaria, né? Ah, é verdade, verdade. E como foi voltar agora? Olha, a minha cidade sempre será a minha cidade, né? O carinho que eu tenho por Criciúmal será eterno, nunca vai desaparecer. Hoje, sim, estou muito bem em outra cidade, estou realizando sonhos, mas o meu local, a minha cidade sempre será Criciúmal, né? Então, aqui eu voltando é como voltar para casa, né? Ter esse carinho, é uma cidade muito simpática, acolhe muito bem a todos. E eu vou ser bem sincero, eu nunca dei tantos abraços como foi agora, eu nunca, enfim, pareciam aquelas velhas passeadeiras, né, que saem visitando todo mundo, e assim estava eu essa semana, né, indo de casa em casa e revendo os amigos e vendo esse carinho enorme que essa cidade tem por mim e eu tenho por todos que estão aqui. Então, eu espero não demorar tanto novamente para voltar e ver a cidade progredindo, as pessoas felizes, embora sabemos as dificuldades que tem, mas eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou criciumalense, que eu saí do Tupi, que eu sou da terra dos goleiros, da terra das bandas, eu tenho o maior orgulho, então eu fico feliz sempre de transportar isso e levar o nome de Criciúmal aonde for. Então é um maior orgulho estar aqui, e esse carinho que vocês me passam, todos os amigos, sejam próximos ou não, ou quem me encontra na rua ou nas redes sociais, é muito, muito bom, só me faz bem e é recíproco. E muitos criciumalenses seguem acompanhando teu trabalho, né? Pelas redes sociais, eu vejo que muitos interagem contigo, mesmo com as notícias lá de Brusque, né? Tenho um carinho por isso, né? Eu digo que eu acho que de 80% a 90% quando vai interagir é de pessoas daqui ou que conheci aqui em Criciúmal. Então eu realmente fico feliz quando posto alguma coisa e os comentários, poxa, cara, tu merece, e fico feliz por ti, te vi se criando lá na Vila Paraíso, te vi no Tupi, te vi nas rádios, e isso só faz bem. Eu acho que essa empatia que o povo criciumalense tem com quem é daqui ou quem vem para cá e adota essa terra, acho que faz toda a diferença. E eu fico feliz, né? E hoje com as redes sociais fica melhor aí de estreitar essas relações e manter as conexões com a terrinha. Hoje, para o vídeo não ficar tão extenso, a gente não vai entrar muito em bastidores, mas eu prometo que na próxima vez que o Douglas vier a Criciúmal, vamos sentar eu, você, Cláudio Hoover, vamos ver se o Manico e o Jairo também topam, essa galera com quem a gente fez tanto futebol, e a gente vai fazer a conversa só de bastidores das nossas transmissões, porque passamos frio e neve em Bagé, levamos sol. Eu e o Douglas e o Manico um dia transmitimos um jogo, eu não sei se era 4 ou 5 de janeiro, em Tiradentes do Sul, a final dos aspirantes. Devia estar uns 50 graus no campo. A gente tem muito o que contar, né? Não, fora as chuvas, né? O campo alagado e tudo. E essas histórias são fantásticas. E esses bastidores, por isso eu sou muito
e você e eu, nós temos esse vício de estar filmando, tirando foto, e porque isso que faz parte, né? Eu acho que tudo isso precisa virar documentário, tudo precisa virar livro, tudo precisa ser registrado para essas histórias não se perder e virarem lendas só. E eu acho que a próxima resenha assim, daí nós vamos ficar umas 2 horas no mínimo aqui só de boas histórias aí do nosso futebol. Quero mandar um abraço a todos que eu trabalhei já ao longo aí dos anos, tanto aqui em Criciúma, na região, e fica um abraço a todos aí pelo carinho e pela paciência também em todas as fases da minha vida. Eu acho que é isso que é importante. Um pedacinho de cada você vai levando e agregando dentro da tua experiência profissional e pessoal. Então, a todos os profissionais, a todos os amigos que me ajudaram de alguma maneira, eu sou grato e sinto-se abraçados. Foi um prazer te ter aqui conosco, Douglas, e mais uma vez eu só posso agradecer tudo o que você nos ajudou como guia Criciúmal, como família, e feliz demais por ter você aqui conosco. Amém, obrigado e, enfim, toda a família aí do Clécio, que eu fico feliz aí, os manos crescendo, a Aline também já com toda essa visão profissional. Olha, só gratidão, abraço a toda a família Hoover e siga apoiando ao comércio local, siga apoiando a imprensa local, enfim, faça a cidade sim progredir e continuar sendo a cidade sorriso com o maior carinho que tenho por todos. E ao povo criciumalense, muito obrigado realmente pela força e saiba que eu tenho maior gratidão por ser criciumalense. E fica meu abraço, meu carinho a todos.